E agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre uma intolerância não muito conhecida, mas que afeta muitas pessoas sim. Você já ouviu falar da frutosemia? É um tipo de intolerância à frutose, que é um tipo de carboidrato que fornece energia para o nosso corpo e é encontrado em todas as frutas, alguns vegetais e no mel. Há dois tipos de intolerância à frutose. Um que é hereditário, ou seja, a pessoa já nasce com isso, e outro tipo que é uma doença genética rara. Para falar sobre a frutosemia, nós recebemos a médica gastropediatra, doutora Daniela Mendonça, e a Geisa dos Santos, que tem 2 filhos, e um foi diagnosticado com a frutosemia. Boa tarde, obrigada por estarem conosco. Obrigada novamente por estar aqui. Eu vou começar com a doutora Daniela e vou perguntar com relação a o que é essa intolerância e se realmente a pessoa que tem a frutosemia, ela não pode comer nenhuma fruta. Isso, a frutosemia então é uma doença genética muito rara e que a pessoa já nasce com isso. Ela não consegue digerir a frutose, que é o açúcar das frutas, legumes, alguns vegetais e principalmente do mel. E aí quando a pessoa, geralmente é o bebê, né? O bebê quando ele entra em contato com a frutose, que é bem, vamos começar as papinhas, com 6 meses. Todo mundo feliz, vamos dar fruta, né? Que é natural, é bom. E aí quando a gente começa a fruta, ele não consegue digerir porque falta uma enzima, que a gente chama aldolase, que ela fica no fígado, no rim e no intestino. E aí, como ele não consegue digerir, vai acumulando dentro do corpo dele. Então, vai sobrecarregando esse fígado e aí esse fígado vai machucando. E se a gente não descobre, esse fígado machuca de virar cirrose mesmo. Olha! Então, é uma doença grave. Os sintomas quando ingere é vômito, diarreia, dor abdominal. E o mais grave é quando abaixa o açúcar do sangue. Então, como ele não consegue digerir, vai fazer uma hipoglicemia. E aí essas crianças ou desmaiam, ou ficam sonolentas, ou ficam suadinhas. E o pior é quando convulsiona, de tão baixa que fica a glicose. Nossa. Então, é rara e grave. Minha nossa. Geisa, você tem 2 filhos e o de 5 anos tem a frutosemia, que já foi diagnosticado. Você descobriu fácil ou não? Não. Foi uma luta, eu descobri através da internet, porque, graças a Deus, assim, até os 2 anos o meu filho era abatido, quietinho, ele não aceitava nada doce. A criança que tem isso, ela não gosta do doce, graças a Deus, né? Tipo, fruta, eu comecei a dar para ele, ele aceitou as primeiras vezes, depois começou a fazer mal para ele, ele começou a rejeitar e eu aceitei aquilo. Aí, às vezes, algum familiar tentava forçar, aí ele dava uma crise, desmaiava, tipo, ficava sonolento. Aí eu continuei ainda dando alguns alimentos que fazem mal, tipo feijão faz mal, a batata faz mal quando ainda é bebê. E daí ele tinha, assim, crises de sudorese, desmaio, às vezes eu dormia 12 horas seguidas. Nossa. Aí com 2 anos eu fui atrás de médicos, eles diagnosticaram ele com epilepsia e deram remédio que tinha açúcar para ele. Daí, tipo, foi uma luta. Aí eu, por conta parei de dar o remédio para ele e fui atrás de alguém que me ajudasse a procurar a frutosemia, que eles não acreditavam, porque graças a Deus ele era saudável. Eu não dava o açúcar, eu não dava o mel, eu não dava as frutas, mas eu dava alguns legumes ainda para ele. Porque, doutora Daniela, não é só nas frutas, né? Não é só nas frutas. Então, a gente vai encontrar, sim, alguns legumes e aí a gente tem que fazer uma dieta totalmente sem nada. No fim, acaba sendo mesmo proteína. Então, proteína pode à vontade, carne, ovo, frango, sem problema. Arroz a gente usa bastante, mas até o trigo, que teoricamente praticamente não tem, mas se ele comer muito, ele pode sobrecarregar, né, e acabar tendo sintomas. Olha. O feijão também, então ela falou, o meu passa mal. O feijão tem pouquíssima frutose, mas para criança que ainda está em desenvolvimento, ela acaba não tolerando. E aí o importante é eu falar que a frutosemia é essa doença genética. E existe a intolerância à frutose, que pode acontecer nas pessoas depois de um tempo, mais velhas, depois dos 50 anos, que é porque o intestino vai ficando velho e aí ele acaba não digerindo muito bem a frutose. Mas são sintomas leves, então são assim, eu comi muita fruta hoje, eu tive uma diarreia. Isso pode ser uma intolerância à frutose, mas que ocorre depois quando a gente está mais velho. Totalmente diferente da frutosemia. A gente separou aqui algumas frutas, vou pedir para vocês virem aqui. Doutora Daniela vai explicar quais são as que mais têm a frutose e as que menos têm. E depois a Geisa conta quais são as que o filho dela consegue comer para ver se bate, se dá
certo essa técnica? Na verdade, ou seja... todas têm, né? A gente sabe que a melancia, né, que ela é docinha, tem bastante, tem em torno de 7 gramas. Banana tem bastante, maçã tem bastante, A que morango. mais tem é a melancia. Melancia, maçã tem Quanto bastante. mais doce, mais frutose? Mais frutose, Vai porque essa... como é o açúcar, né? E aí, por exemplo, o abacate já não tem tanta frutose. O limão também tem pouquíssima, mas eles reagem, né? Eles reagem. Na virada do ano passado, meu filho comeu um peixe que foi temperado com limão. Ele acordou com sudorese, suando frio, gritando de dor, evacuou sangue e ficou muito mal. Então não dá nada. E é só um pouquinho do suco É do só, limão, tipo, já fez um tempero, tanto mal, né? assim? Ele comeu um pedacinho, porque daí ele já nem tolera, ele não gosta. Tipo, ele colocou na boca, ele sentiu que tem alguma coisa. A cebola verde, nada dá de colocar na comida, é só sal. Então é ruim quando sai, não dá de comer fora. Tipo, é tudo... E é o único importante. tempero que pode é vinagre. E o importante também falar é que assim, não pode também a sacarose. E a sacarose é o açúcar simples. Por quê? Porque a sacarose, ela é formada de frutose com glicose. Então, quando chega no nosso organismo, essa sacarose ela é quebrada. Então, tudo que tiver açúcar simples, não pode. Nossa! Então, assim, não pode nenhum doce. No fim. E não pode sorbitol também, que é um tipo de adoçante muito usado para diabéticos, porque ele também se transforma em frutose dentro do organismo. Então fica bem limitado, assim, de doce, nada. E Então, esse sorbitol tem bastante nos remédios, então fica complicado também para você dar algum medicamento. Tipo, tudo que tu tem que ler, e a maioria só comprimido pode para as crianças. Mas em compensação pode lactose, que é o leite. Sim. Tirando um dos filhos dela que também tem alergia à proteína do leite de vaca. 3 vezes. Não sei. E ó, o mamão, por exemplo, a manga, que não são Sim. tão doces. Mesmo assim. Mas tem. Todas as Quem frutas. tem O que tem menos... Quem tem frutosemia, fruta nada. Nenhuma. Assim, depois de mais velho, eles conseguem o abacate e o limão. Os dois só, mas nenhum. O resto não pode. Vamos sentar ali então, doutora Dinella, que eu quero perguntar o seguinte. Então, tem algumas mães em casa, né? E se algumas são assim, tipo eu, que já ficam completamente preocupadas. Já acha que tem alguma coisa. Você explicou antes ali dos sintomas, mas pra gente fechar, como é que a gente sabe diferenciar se é uma intolerância à lactose, ou seja, se é intolerante ao glúten ou isso, Sim. ou se é frutosemia? Tem alguma coisa que fala assim, Sim. isso aqui... A frutosemia ela é muito pontual. Então, eu comecei as frutas, a criança começa a passar mal. E uma coisa que ela falou muito, eles têm aversão. Eles não querem, eles não toleram fruta. Então, você tenta dar, a criança não aceita de jeito nenhum. Parece que eles já nascem com um mecanismo de defesa, né, que a gente fala. Porque eles têm aversão total. E assim, ótimo, porque ela teve percepção, né, de falar, não... Eles não gostam, não tá dando certo, eu vou parar e vou atrás. Mas tem muita gente que não, né? E vai ter muito médico que com certeza vai falar, não, tem que dar, que faz bem, que... Eles diziam que era paladar, na verdade, que Claro. com o tempo... Claro que não é toda criança que não vai gostar de fruta que a gente vai tirar a fruta. É um exame que identifica? Isso, então é muito difícil de diagnosticar. Então a gente tem um exame, que é o teste de tolerância à lactose, quer dizer, à frutose, e que é um exame bem específico que teoricamente tem que ser feito internado, porque a criança pode passar mal, porque você vai dar muita frutose e vai colher o sangue para ver se ele faz hipoglicemia. Entendi. Então esse a gente faz às vezes. Aí tem o teste genético, que também é caríssimo, vai para fora e a gente consegue às vezes ou não. Só que nem todos dá positivo. Então, tanto é que o segundo filho dela deu negativo. Por quê? Porque às vezes é uma mutação daquele gene que a gente não conseguiu detectar. Mas tem. Mas tem. E aí percebe-se dando a fruta. E aí tem um outro exame que é um específico, que é a biópsia mesmo, que é você pegar um pedacinho do fígado e estudar se lá dentro falta a enzima aldolase, que é o mais específico que a gente vai tentar fazer depois. Certo, muito obrigada, doutora Obrigada Daniela. Obrigada também. por terem vindo falar sobre esse assunto, né? E que pena, porque fruta é tão gostosa. É tão gostoso, mas é muito, muito raro. Então tem que deixar isso bem claro. Bom, né? Tem coisas que, na verdade, é melhor evitar, se não vai prejudicar. Sim, obrigada. Obrigada, certo? Muito obrigada.